és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Boa tarde, gente. E assim, eu vim partilhar algo convosco, porque existem muitas pessoas que até pedem a Deus, mas pedem errado. Está escrito que tudo quanto me pedires, vos será dado. Tudo quanto pedires em nome do Senhor Jesus, vos será dado. Mas tem pessoas que pedem errado. Mas como assim? Tem que pedir, olha, para pedir emprego de fulano de X. Tem que pedir, Deus, eu quero ser rico para mostrar para as pessoas. Enquanto quisermos mostrar para as pessoas, não tem como Deus se manifestar querendo se mostrar para as pessoas. Porque tudo deve ser para a honra e para a glória de Deus. Se for para ficar rico, para glorificar o nome de Deus, aí sim. Mas se for para ficar rico, para espalhar para as pessoas e humilhar as pessoas, aí não vai acontecer nada. Por isso que muita gente vai à igreja, chega lá, oh Senhor meu Deus, eu quero que na minha vida aconteça isso, eu quero que na minha vida aconteça aquilo. E às vezes esquecemos de pedir o principal, que é o Espírito Santo. Esquecemos de pedir a direção, discernimento. Esquecemos de pedir isso, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa não vai pedir para ser rica, para humilhar as pessoas. E também tem uma passagem que diz: buscai o reino dos céus e que todas as outras coisas te serão acrescentadas. Eu gosto muito dessa passagem, muito. Por quê? Você não precisa chegar lá. Deus sabe que você não tem nada, que você é um desgraçado, que você não come, que a tua família está a passar por necessidade. Deus sabe. Mas onde que a gente é pedir de uma forma errada, de uma forma muito errada. Às vezes cobiçamos o cargo de algumas pessoas, cobiçamos a vida de algumas pessoas. Isso não é certo. Deus diz que a vida dos justos Ele abençoaria. E a vida dos ímpios, desculpa lá. Então, procurem pedir o que é melhor. E peçam da melhor forma. Vamos pedir da melhor forma. Não peça para se glorificar a si mesmo, mas peça para glorificar o santo nome de Deus. Vimos várias vezes na passagem, ou seja, no livro bíblico, a história de Abraão. Deus enriqueceu Abraão. Abraão não tinha filho, mas Deus não só lhe fez pai de um só, 3, 4. Deus lhe fez pai de todas as nações. Por isso que até hoje Abraão é considerado o pai da fé. Só para ver, ele perdeu a vida, já não está entre nós, descansou, está com o Pai. Mas o seu nome até hoje é lembrado pela obra de Deus. Pela obra de Deus. Temos a história de Isaac, que Deus esteve com ele em tudo. E também tem histórias que relatam e que mostram a ira do Senhor. Como o povo de Israel. Deus abençoava aquele povo, mas quando o povo se afastou de Deus, porque eles
acharam que os mandamentos de Deus eram pesados sobre eles e que a mão de Deus era pesada sobre eles, mas eles não sabiam que eles é que estavam a andar as costas para Deus. Então o que Deus fez? Deus fez com que a mão dele de fato fosse pesada para eles. Mostrou, por isso que falaram, está escrito que não era para abrir a arca da aliança, mas por curiosidade, que é aquilo que muitos de nós fazemos no dia de hoje. Vou tocar nesse assunto, que o que muitas das pessoas fazem. Não podiam tocar na arca da aliança, mas o que fizeram? Foram lá, tocaram na arca, viram o que estava lá dentro, e depois do dia seguinte o que aconteceu? Todos que tinham olhado sobre a arca ou dentro da arca perderam a vida, porque Deus fez com que a sua mão fosse pesada sobre eles. Por isso que há essa importância de obedecer a palavra, obedecer os mandamentos de Deus. Por isso, e quando eu falo que o que acontece é querer ver mais, eu não sei o que muita gente quer, mas também tem uma passagem que diz que vocês sabem que Jesus não é deste mundo, não é deste mundo. Então, tem uma passagem que fala que quem deste mundo não é de Deus, para dizer que é impossível servir dois senhores. É como se tu estivesse a trabalhar em duas empresas. Geralmente vão surgir conflitos porque tu não estás capacitado para trabalhar com duas pessoas, com duas empresas ao mesmo tempo, ao mesmo horário. Não é possível. E é o que acontece. Não é possível servir a dois senhores, servir a Deus e servir a mamão. Não é possível. Servir a Deus e servir ao diabo, servir a Deus e servir aos curandeiros, os bruxos. Não é possível. É preciso abrir mão de todas essas coisas e se consertar para com Deus. É preciso deixar tudo isso, saber pedir, porque o que faz as pessoas abandonarem as igrejas e irem até os curandeiros ou procurarem outras e outras igrejas é absolutamente isso. Chegou na igreja, pediu da sua forma, da maneira errada, e sempre pedia, ficou 3, 4, 5 anos na igreja e nada estava acontecendo. Por que não acontecia? Por quê? Porque pediu de uma forma errada. Em vez de escutar a palavra e praticar aquilo que é dito, você faz ao contrário. Você faz aquilo que você quer, aquilo que você acha que está certo. Para Deus não é assim. Não é aquilo que a gente quer. É preciso abrir mão daquilo que a gente é para ser o que Deus quer que a gente seja. Às vezes tem pessoas que são senhores deles próprios. Senhores deles próprios. Que não precisa ter um outro senhor. Eles se acham um senhor. Eles se acham tal. Então são essas pessoas que Deus não tem como habitar dentro desse coração duro, desse coração orgulhoso, desse coração cheio de mágoa, cheio de ódio, esse coração que só pensa nas coisas desse mundo. Gente, para seguir a Deus é um processo. Para seguir a Deus é preciso abrir mão, é preciso deixar muita coisa, é preciso deixar de você ser você para ser quem Deus quer que você seja. Então é tão difícil assim. É difícil para a pessoa que não quer abrir mão, é difícil para a pessoa que não quer aprender, que não quer escutar a palavra. Tem um mandamento de Deus também que diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e de todos. E o que a gente faz? A gente coloca as pessoas em primeiro lugar. A gente coloca as pessoas em primeiro lugar. A gente coloca as coisas em primeiro lugar. E não tem como Deus habitar dentro desse coração. Não tem como, porque está escrito. Como é que você fará teu Deus a sua última opção? Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Quando as coisas estiverem duras, estiverem pesadas, estiverem leves, é Deus que nós devemos buscar. É a Ele que nós devemos nos preocupar. Em primeiro lugar, é com Ele. Se é para glorificar alguém, que não seja para glorificar a si mesmo ou glorificar a uma outra pessoa, que seja para glorificar o santo nome de Deus. Simples quanto isso, porque em tudo, é Ele, em tudo. Deus nos ama, nos adora, nos protege, gente.
que custa abrir mão desse ego? O que custa abrir mão desse coração duro? Dói, mas é melhor do que viver uma vida que não está certa, uma vida que Deus não quer, uma vida que está longe dos planos de Deus. Quando a gente deixa de viver os nossos planos para viver o plano de Deus, aí Deus coloca a sua mão e do ímpio você passa a ser justo. Deus diz nos seus mandamentos, não roube, mas o que a pessoa faz? Só vai lá, rouba. Não cobiça a mulher do outro. Mas o que a pessoa faz? Cobiça. Cobiça marido de dono, cobiça mulher de dono. Porque que me dera se eu tivesse aquele homem. Quem te dera, dê graças a Deus por aquilo que você é em primeiro lugar e por aquilo que você tem. Agradeça pelo homem que você tem ao teu lado. Agradeça pela mulher que você tem. Ninguém é perfeito. Nem eu que estou a falar aqui sou perfeito. Tenho os meus erros, tenho os meus defeitos, tenho os meus pecados. Mas, gente, é tempo de abrir mão. É tempo de tirar aquilo que está dentro do nosso coração e colocar Deus lá, para que Deus venha fazer morada. Gente, é difícil. Se fosse fácil seguir a Deus, vocês já acham mesmo que não estaria tantas pessoas mesmo seguindo, pregando a palavra, falando de Deus, sendo um exemplo de Deus? Mas como é difícil, são poucas as pessoas que falam de Deus, são poucas as pessoas que se entregam, até vão à igreja, mas a entrega total não é total. Hoje em dia é vergonhoso falar de Deus, tem quem se sente vergonhoso quando fala de Deus, quando coloca um versículo. Não é vergonhoso, gente, não é vergonhoso. Vergonhoso é fazer aquilo que é errado diante dos olhos de Deus, não diante dos olhos dos homens. Então, gente, foco, determinação, vamos colocar tudo, porque chega um tempo que é tudo ou nada. Se for a falar aqui de muitas coisas que hoje eu penso, eu posso levar o dia inteiro. Tem pessoa que olha, mas você está aí a falar de Deus, você vai trabalhar de chapa, tua vida é assim. Se quisermos olhar para as situações financeiras para falar de Deus, gente, isso não quer dizer nada. Nada. Tem pessoas que você senta e fala com essas pessoas, que você olha a sua estrutura física como pessoa e sua situação financeira como pessoa não corresponde. Mas quando você senta e fala com essa pessoa, você percebe que ali dentro há uma riqueza. E essa riqueza de palavras, de pensamento, de ideias, vem de Deus. E é uma riqueza de verdade. Porque quem tem a Deus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o guia. O Espírito Santo fala, diz o que deve ser feito, como deve ser feito. E quando ele fala, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, azar de quem acha que para falar de Deus é preciso que a tua vida seja boa, que você esteja andando de carro, que você tenha isto. Está escrito, não se preocupe com o que eu hei de vestir amanhã e o que hei de comer amanhã, porque Deus sabe que a pessoa precisa vestir, Deus sabe que a pessoa precisa comer, gente. Então, por que se preocupar com essas coisas? A preocupação é, para onde que vai a minha alma? E para quem eu tenho servido durante esse todo o tempo? A Deus, as tuas atitudes falarão. A tua consciência, acima de tudo, vai falar. Se você tem servido a Deus, a consciência fala. As tuas atitudes vão falar. Mas se não, meu caro, não tem como falar. Não tem como. Então, não tem como. Então, azar mesmo de quem acha que para falar de Deus, para glorificar a Deus, para que Deus se manifeste dentro de você, ou que você tenha o Espírito Santo, é preciso que você tenha dinheiro, você tenha condições. Não é assim, não, gente.
Não é. Não é. Não é. Então tome cuidado, analise os seus comportamentos, a sua vida, a sua maneira de ser, de falar, porque Deus se manifesta até em pequenos detalhes. Tem que esperar ver algo grande, fazer que Deus está ali dentro. Deus se manifesta em pequenas coisas, tá?